pessoal do José Alves Martins, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pro terceiro episódio do nosso podcast com uma convidada muito mais especial, a professora Cristiane, com a Beatriz Tonon. Então aí, gente, eu vou pedindo já pra vocês seguirem a gente no Instagram. O Instagram vai ficar aqui, aqui e aqui. Vai ficar no ar na hora da edição. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um tema muito discutido, que hoje a gente vai falar sobre os direitos e deveres dos alunos dentro da escola. Pode começar, professora. Comentar. A gente vem falar, eu agradeço primeiro o convite, né? O convite de participar aqui com vocês, que essa também é uma das ações sobre direitos e deveres que nós vamos falar, sobre o Grêmio Estudantil, né? A atuação do aluno na escola. E os direitos e os deveres, basicamente, todo mundo que acaba conhecendo um pouquinho mesmo, porque todo mundo que é estudante já ouviu falar das regras da escola, né? Que a LDB traz para a gente o número de presença obrigatória na sala de aula, nas aulas, né? Esse bimestre mesmo que nós estamos já no terceiro, o que a gente pensa assim? No primeiro e no segundo bimestres, às vezes acontece de ter alunos faltosos, que extrapolaram já o número de aulas que deveria, né? Passou de 75%, ou às vezes nem chegou a isso. Mas a nossa preocupação é que garanta a presença, o mínimo que a LDB traz para a gente, que a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, ela é a Lei 93/94 de 96, que traz todas as diretrizes para a gente de como tem que ser os trâmites dentro da educação, né? Essa é uma delas, 75% de presença deve ter do aluno. E se o aluno não puder estar presente, né? Por isso que a gente já faz agora no meio do ano, uma tabela de trabalhos para ele recompor, para ele compor essas faltas, ausências, né? Sejam compensadas com trabalhos que sejam entregues aí com uma data que o professor ou a escola vai estipular. Que mais que a gente pode falar? Que mais que vocês gostariam de saber sobre os direitos do aluno? Por exemplo, o aluno ele não concordou com aquele conceito ou com aquela forma que o professor atribuiu a nota, né? Ele também pode questionar, ele tem direito de questionar essa nota, né? Claro que sempre o professor vai ter ali várias formas de dar esse conceito, né? Várias notas que ele vai juntar e dar um conceito para esse aluno. Mas ele não está distante dele esse questionamento, ele pode questionar e levar, inclusive, para outras instâncias, né? Os deveres a gente sabe que são sempre aquelas regras que a escola coloca, né? Por exemplo, quanto ao patrimônio público. Essa eu acho que é uma das grandes questões que acontece dentro da escola, principalmente para o Grêmio também, né? Que é uma missão do Grêmio, essa conscientização. Então, nós temos, por exemplo, carteiras riscadas, temos cadeiras que estão sendo destruídas, as carteiras que tem aquela borracha ao redor. Sempre quando a gente entra numa sala, tem uma ou outra já, vocês sabem, né? Sempre tem a maioria delas estão já sem a proteção. Então, essa forma de preservar o patrimônio público. Não que seja só do estudante, isso é de todos, mas o exercício da cidadania, ela começa aqui, porque é uma das coisas que o ECA traz, que a LDB traz para a gente, né? A criança ou adolescente, ele é um ser em formação, que ele está aqui para essa formação, para o exercício da cidadania e também para o mercado de trabalho, para atender a essas vertentes trabalhistas, né? Que é uma das razões da escola. Conta pra gente um pouquinho quais são os direitos e deveres que o ECA traz em questão ao aluno. O ECA, é bom a gente ter uma ideia assim do que é o ECA, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele fez 32 anos agora, 13 de julho, não esqueça a data, porque é a data do aniversário da minha filha. É de 90, minha filha é de 90, é bem recente, a minha filha tem 7 anos só, mas eu lembro que é a mesma data, 13/7. E ela é um pouquinho depois só, da Constituição Federal de 88. Então, a gente tem que tentar entender esse conjunto de leis que nascem nesse Estado democrático de direito. Antes de 88, nós tínhamos governos repressivos, nós saímos de uma ditadura, né? E com a Constituição de 88, que renasce, que é redemocrático, né? O país, que vem à tona novamente a democracia, ela tem essa coisa da Constituição cidadã. Então, ela traz para a gente o quê? Que é esse Estado democrático de direito.
E antes, a criança, ela era vista como um infrator qualquer, como se fosse um maior de 18 anos, mesmo que tivesse aquelas diretrizes, que o ECA é continuidade dessa, mas lá atrás que tinha Código do Menor, por exemplo, né, ele era tratado como, não como um ser em formação, era visto de uma outra forma, não tinha esse olhar da criança em formação ou do adolescente em formação, né? E com a Constituição, 2 anos depois, nós temos o ECA, que vai trazer toda essa ideia da criança, dos seus direitos, de ser com proteção do Estado, da família, da sociedade em geral, de trazer essa ideia que ele está em formação, né? E os deveres também, que são deveres do Estado, de ter assegurada, né, a educação, a saúde. Então, ele é um ser de direitos, ele tem garantias fundamentais, de direitos fundamentais, que são isso, que são esses direitos, né? A vida, direito à vida, à saúde, né, à educação, ao lazer, ao esporte, dignidade, respeito, né? E falando em respeito, respeito é uma via de mão dupla, né? Então, quando a gente fala em respeito, a gente tem que sempre lembrar, o aluno, ele deve ser respeitado pelo professor, pelo funcionário, mas como a gente sabe que o respeito é uma via de mão dupla, lógico que ele também deve respeito, né, aos professores, aos funcionários, aos colegas, respeitar-se também, né, porque a gente tem enfrentado muitas, como que eu posso dizer, modas, umas modas que vêm à tona, né? A moda da baleia azul, que é uma falta de respeito e amor a si próprio, né? A própria vida. Então, se ele tem direito à vida, que ele cuide também da sua própria vida, né? Cortar-se e todos esses atos que cometem contra si também é uma falta de respeito consigo mesmo. E outra coisa também que a escola tem é o dever de averiguar também. Por exemplo, se você chega para mim, né, e me conta um fato, que o professor tem a obrigação de resguardar o professor, o funcionário, a sociedade toda no geral, né? Então, de resguardar as garantias, o direito à vida, a inviolabilidade, né, daquela criança. Então, quando uma criança chega e se ela me contar, fui abusada, aconteceu alguma coisa, eu não posso guardar isso para mim e não fazer nada. Se eu não fizer isso, eu respondo por crime. É crime de omissão. Então, diante disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre relatar para o meu superior, depois para o conselho tutelar. Se o conselho tutelar nada fizer, aí nós vamos para um outro caminho, que é o Ministério Público. Tá? Então, diante dessas situações que são corriqueiras, não aqui, mas em algumas escolas sempre acontecem, né? Até em escola de nível 1 pode acontecer, já aconteceu. Então, os professores, eles não podem se calar, né? É responsabilidade de todos a garantia, a inviolabilidade do corpo, da criança, da saúde psíquica, emocional e tudo. E é muito importante que a criança conte para o professor que ela se sente confortável em contar, denuncie a agressão ou abuso, né? Porque é muito importante isso também. Sim, ela tem que falar, porque se ela não falar, se isso acontece dentro da casa ou aconteceu em alguma outra situação, nunca ninguém vai saber se geralmente a criança estava ali com o abusador. Então precisa relatar para que a gente possa, né, punir, porque isso é um crime. E uma outra questão também sobre a educação, quando a gente fala de direito à educação, né? Esse direito à educação é a acessibilidade também de preferência. O AEE, ele tem preferência, né, na escola regular. E o direito à educação, ela tem que ser integral, né? Quando a gente fala da inclusão e de tudo mais, todas as disciplinas, aulas de reforço, principalmente agora, pós-pandemia, é um direito do aluno, né? Na sala da Beatriz, por exemplo, eles tiveram aula de português só no primeiro bimestre. A professora precisou ausentar-se e até agora eles não têm. Então, é um direito que está sendo infringido, eles não têm, né? Não tem esse direito, eles têm o direito, mas não está sendo cumprido esse direito pela Secretaria da Educação, que podia muito bem fazer uma resolução, alguma coisa do tipo, para dar uma oportunidade para o professor que é substituto, que tem uma outra graduação em português, em letras, né? E que possa dar esse amparo, fazer cumprir, fazer valer o direito desses alunos, que eu particularmente acho uma pena muito grande, porque é uma sala boa, são 2 salas, 901 e 805, sem professor de língua portuguesa, há 2 bimestres.
complicado, né? Mas depois de tudo isso, como que a senhora consegue assimilar a vida de doutora advogada e professora de história? Bom, doutora eu até dispenso, né? Até os meus clientes acabam falando, porque culturalmente costuma se falar, mas realmente que doutorado é quem fez doutorado, né? Eu não me importo nem um pouco com o título, né? Eu até brinco com eles, falo, olha, pagando bem não me importa, pode me chamar até de meu bem, de doutor, do que quiser, doutora, né? Mas para eu conciliar essa vida não é muito fácil, né? Porque requer leituras, requer estudos, cada caso é um caso, né? Quando vocês saírem da faculdade, vocês não vão também estar totalmente preparados para o mercado de trabalho, né? Requer uma experiência que a faculdade não oferta. A gente não tem, as faculdades, elas não têm, a não ser a residência que faz na área de medicina, né? Que tem lá os anos que a pessoa faz, mas mesmo assim ainda requer uma experiência maior, porque vão aparecer casos, né? Em que a pessoa ainda não se deu conta do que é aquilo, né, é um caso novo, que ela vai ter que buscar conhecimento, correr e trocar experiências com pessoas mais velhas. Eu tenho uma rede de amigos, a gente troca muita experiência, né? Então a gente se ajuda muito, mas também não é dispensada a leitura, né? O estudo é contínuo. A gente nunca para de estudar, né? Nem na área de professor e nem na área de advogado. A gente sempre está estudando. Então é direto. Às vezes no domingo, às vezes eu tenho coisa para fazer, eu faço no sábado. Então eu tenho as coisas da escola e do escritório, então eu concilio de uma forma assim que é direto. Sábado, domingo, é tudo. Então, professora, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas conta pra gente qual dica a senhora dá para quem quer cursar Direito ou História, que nem a senhora cursou? Bom, a dica é muita leitura, né? A gente precisa ler. E eu vejo que agora, assim, a gente tem muitos alunos bons, né, como vocês, mas nós temos também uma leva de alunos que tem um pouco de preguiça de fazer leitura, né? A leitura me dá sono, a leitura cansa, sim. Aí a gente tem que o quê? Eu falo para eles, tem que ver qual que é o melhor momento, o melhor posicionamento para você ler. Porque se você ler deitado, lógico que vai dar sono, né? Dá sono, porque daí você está numa posição mais confortável, que lembra o seu cérebro que é o momento de dormir. Então você tem que ficar numa postura de estudo, sentar ali, né? Mesmo que comece a tentar cochilar ou doer o corpo, e treinando o seu cérebro para isso. Então é preciso fazer muita leitura, tanto de história quanto de direito, é leitura, é estudo. Não tem outra dica a não ser essa. E foi muito difícil para a senhora trabalhar e fazer a faculdade de Direito? Olha, foi difícil porque trabalhar o dia todo e cursar à noite, eu sempre fiz as duas faculdades, eu já trabalhava, né? E na minha faculdade, agora que eu fiz já depois de mais velha, de Direito, eu tive a minha filha ainda no final, né? Então eu fui grávida na metade, quase no final já estava grávida, depois amamentando, né? Eu ia para a faculdade, saía no intervalo, ia amamentar minha filha em casa, voltava, e depois no último ano, que ela ainda estava com 1 ano, no último ano, né, que eu estava já no finalzinho, ela ainda estava com 1 ano e ainda amamentava. E aí vem que entrega de conclusão de trabalho, né, que é o TCC, que a gente tem que entregar, o artigo, tinha que estudar para a prova da OAB, né? Então, às vezes eu ficava até tarde, de madrugada, estudando, e aproveitava enquanto ela dormia, mas outro dia eu tinha que trabalhar, e aí à noite para a faculdade. Então, eu fui meio que Uma rotina bem cansativa. uma rotina cansativa, mas deu tudo certo. Aí eu passei na primeira fase, logo já no final da faculdade, em novembro, que foi a primeira fase, eu passei. E aí em janeiro foi a segunda fase, e foi aí que eu cortei, né, os laços de amamentação, porque daí sim eu precisava me dedicar ali o dia todo, e era janeiro, eram as férias, né, era janeiro, e eu consegui estudar todos os dias com apoio, né? Tinha uma rede de apoios, minha mãe, meu marido, minha sogra, que me ajudavam para eu poder treinar, porque daí era escrita, né? Fazer as peças, e aí deu certo. Consegui passar e encerrei a amamentação. Foi isso. Então, estamos ficando por aqui então hoje, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau!